Olá, pessoal do supletivo Maria Helena, vamos aí a mais uma aula de geografia, certo? Dando continuidade aí aos astros que existem no universo. Para ter um melhor entendimento aí sobre o conteúdo, vocês acompanhem aí pela apostila, tá bom? Vamos ver aí sobre o sistema solar. Como a gente já viu na aula passada, o sistema solar ele fica na Via Láctea, não é isso? E é onde fica situado aí o nosso planeta Terra, no sistema solar. O sistema solar é um sistema planetário, isto é, um conjunto formado aí por um astro maior, que é o Sol, que é a nossa estrela, certo? Ao redor dessa estrela giram aí outros astros menores, que são os planetas, satélites e outros corpos celestes. A Terra faz parte aí do Sol, do sistema solar. O Sol, portanto, é o centro do sistema solar, é o centro aí do sistema planetário onde nos encontramos. São conhecidos 8 planetas que giram aí ao redor do Sol, pela ordem de aproximação aí com a estrela maior que é o Sol, certo? São 8 esses planetas. Quais são eles? A gente já viu aí na aula passada. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses são os 8 planetas que giram ao redor do Sol. Além desses 8 planetas, existem também outros corpos celestes que fazem parte aí do sistema solar. Quais são esses corpos celestes? Nós temos aí cometas, satélites naturais, planetoides e meteoros. A gente vai falar um pouquinho aí sobre cada um deles, começando aí pelos planetoides, certo? Planetoides, também chamados aí de asteroides, são minúsculos planetas que giram ao redor do Sol, cuja maioria possui órbita situada entre Marte e Júpiter. Já foi comprovada a existência de mais de 15 mil asteroides, mas é bem provável que essa quantidade de asteroides seja bem maior do que o que já foi comprovado. Os cometas são astros aí de pequena dimensão que giram também aí ao redor do Sol. Podemos observar periodicamente cometas de órbitas elíptica, como o Halley, por exemplo, que é bem conhecido. Os cometas geralmente são formados aí de 3 partes. Quais são aí as 3 partes de um cometa, certo? O núcleo, que é a parte central e sólida, a cabeleira, que é a superfície aí composta de nuvens de gases que envolve o núcleo. Nós temos também a cauda, que é o rastro deixado aí pelo cometa, constituído por gases e partículas de poeira. A luminosidade dos cometas não provém deles, certo? E sim dos raios solares refletidos aí nas partículas e nos gases que formam a cabeleira e a cauda do cometa. Um dos cometas mais famosos e conhecido é o de Halley, que se aproxima da Terra a cada 76 anos. A última aparição aí do cometa Halley foi em 1986. Satélites. Os satélites são astros que giram ao redor dos planetas. Sabemos aí que existem 2 tipos de satélites. Os satélites naturais, que são aqueles que já existem aí no universo, como a Lua, por exemplo, e os satélites artificiais, que são colocados no universo aí pelos seres humanos para pesquisa, não é isso? A Lua é um satélite da Terra, é o único satélite natural do nosso planeta. Outros planetas também possuem satélites. Saturno, por exemplo, tem 18 satélites, sendo que o maior deles é o Titã. Tem aproximadamente aí o mesmo tamanho do planeta Mercúrio. Júpiter possui também inúmeros satélites, 18 deles já bem conhecidos aí pelos pesquisadores, mas é provável que ainda existam aí muitos outros satélites em órbita e junto com os planetas. Meteoros. Meteoros são fragmentos sólidos que vêm aí do espaço em grande velocidade em direção à Terra
Eles são atraídos aí pela força gravitacional do nosso planeta. Eles entram na atmosfera terrestre, onde sofrem aí um intenso atrito com o ar, que dá origem a um grande calor e uma forte luminosidade. Ao se aquecerem, os meteoros eles são destruídos ainda no espaço. Esses fenômenos luminosos que ocorrem na atmosfera da Terra são popularmente conhecidos aí como estrelas cadentes, porque a luminosidade que adquirem se parece aí com o brilho de uma estrela. O Sol e a Lua. Como vocês podem ver aí, nós temos aí na imagem, você observa aí uma estrela, um satélite e um planeta. O planeta é o nosso planeta Terra, a estrela é o Sol e o satélite natural é a Lua. Como vocês podem ver aí, os dois, tanto o satélite que é a Lua, quanto a estrela que é o Sol, ficam aí próximo da Terra. Isso significa que eles exercem uma grande influência sobre o nosso planeta. Então, a gente vai ver aí qual é a importância desses dois astros em nosso planeta. São dois astros que exercem maior influência sobre a Terra. Por isso, são os astros mais importantes para nós, seres humanos, e para todos os seres vivos do nosso planeta. A cada dia que passa, desperta aí mais curiosidade essa relação aí entre o nosso planeta com o Sol e a Lua, certo? O Sol, ele é indispensável à existência da vida no nosso planeta. Sem o calor do Sol, não haveria nenhuma forma de vida na Terra. Ele fornece a energia indispensável para a vida de animais, vegetais e até mesmo dos seres microscópicos. A energia que vem do Sol contribui também para a formação de ventos, evaporação das águas, a variação aí da temperatura do ar e outros fenômenos que ocorrem aí na superfície terrestre. A Lua. Qual será aí a importância desse satélite em nosso planeta? Lembrando que é muito importante vocês acompanharem aí pela apostila toda a explicação do vídeo para facilitar na hora das atividades e também aí quando vocês forem estudar para as avaliações. A Lua é o astro ou corpo do espaço astronômico que está aí mais próximo do nosso planeta. Ela é o satélite natural da Terra. Até o momento é também aí o único astro onde o ser humano já pisou. Fases da Lua. Nós sabemos que existem 4 fases da Lua. Essas fases da Lua se referem aí às posições com relação ao Sol e também ao nosso planeta, certo? Fases da Lua. A Lua não tem luz própria, ela é um satélite. Os satélites eles não têm luz própria, nem satélites, nem os planetas, certo? O reflexo da luz que a gente vê na Lua, na verdade, é a luz do Sol refletida aí na superfície lunar. Por isso, dependendo da posição da Lua em relação à Terra e ao Sol, existem períodos em que a luz solar é refletida com maior ou menor intensidade, certo? Esse fenômeno aí dá origem às fases da Lua, como eu já falei para vocês anteriormente. Quando gira ao redor da Terra, a Lua fica aí entre o Sol e o nosso planeta. A parte de sua superfície que recebe os raios solares não está voltada para nós. Quando isso ocorre, quando ela não está voltada para nós vamos dar o nome aí, essa fase é a chamada Lua Nova. Quando acontece ao contrário, ela está aí virada o oposto, isto é, a Terra é que se encontra entre a Lua e o Sol. A parte da Lua, a Lua ela fica iluminada e vista por nós aqui da Terra. Quando isso acontece, é a Lua cheia, certo? Nos períodos intermediários, temos aí o quarto minguante e também o quarto crescente. Essas aí são as 4 fases da Lua. E essas duas últimas, a gente só vê daqui do nosso planeta Terra a metade da Lua, certo? A Terra. A Terra, o formato e o movimento. A gente já viu que a Terra é um planeta e que fica próximo aí do Sol, não muito próximo,
ou então a gente não resistiria aí à alta temperatura dessa estrela, certo? Mas em uma distância que é o suficiente para nossa sobrevivência no planeta Terra. A Terra tem forma arredondada, mas ela não é totalmente esférica, certo? Uma esfera perfeita. As fotos do nosso planeta, obtidas a partir da Lua ou do espaço, mostra sua forma, uma forma esférica, que é comum aí nos demais planetas. Mas as medidas já realizadas, as pesquisas já realizadas, mostram que a Terra é ligeiramente achatada nos polos norte e sul, e por onde passa a linha do Equador, certo? A linha do Equador é uma linha imaginária que divide a Terra em duas partes iguais. Ela é quase uma esfera perfeita. Esse formato arredondado da Terra, com um pequeno achatamento nos polos, é chamado de geóide. Como todos os corpos do universo, a Terra também não está parada. Ela realiza inúmeros movimentos. Existem os dois movimentos mais importantes do nosso planeta, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Mas qual seria a diferença entre esses dois movimentos da Terra? O movimento de rotação é o giro que a Terra dá aí, que ela faz ao redor do próprio eixo, certo? Esse giro que a Terra dá ao redor do seu próprio eixo dura aí 24 horas, certo? Tem como base aí o tempo, 23 horas e 56 segundos, que o nosso planeta leva para dar um giro completo ao redor do seu próprio eixo, que como você pode observar, é um dia completo, que são aí quase 24 horas, certo? Movimento de translação. A gente viu que no movimento de rotação, a Terra dá um giro completo ao redor do seu próprio eixo e dura aí 24 horas. E o movimento de translação é o giro que a Terra realiza ao redor do Sol. Uma órbita, ou seja, um caminho. O tempo necessário para completar uma volta é de 365 dias. Resumindo, o movimento de rotação da Terra, quando ela gira em torno do seu próprio eixo, dura apenas um dia. O movimento de translação, que é o giro que a Terra dá em torno do Sol, esse giro dura aí um ano, certo? A principal consequência da inclinação do eixo da Terra, combinado aí com o movimento de translação, são as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. A divisão do ano em 365 dias, agrupados aí em 12 meses, está baseado no movimento de translação, certo? Cada giro que a Terra dá ao redor do Sol dura aí 365 dias e você vê aí que sobra algumas horas, que no caso aí 5 horas e 48 minutos, certo? Um ano ele tem aí 365 dias e sobram 5 horas e 48 minutos. Esse tempo que sobra, juntando aí em 4 anos, vai completar um dia. E esse dia aí é acrescentado ao mês de fevereiro. Quando isso acontece, nós vamos chamar aí de ano bissexto. Orientando-se pela Terra. A gente vai ver aí as formas de orientação no planeta Terra. Na apostila de vocês, esse tema aí está no 2º capítulo, certo? Se não me engano, aí na 3ª página do 2º capítulo. É importante vocês saberem que para nos orientarmos na Terra, precisamos dar nomes a lugares e usar aí certas direções como referência. Vimos que o planeta é ligeiramente achatado nos polos geográficos que são norte e sul. São os pontos onde o eixo da rotação toca a superfície terrestre, no centro do planeta, ou esfera terrestre. É igual aí à distância dos polos, que convencionou aí traçar um círculo imaginário, como eu já falei para vocês, que é a linha do Equador. Esse círculo imaginário divide a Terra em duas partes iguais. E o nome dessas duas partes a gente vai chamar aí de hemisfério. Uma das metades é hemisfério norte e a outra aí é hemisfério sul.
Então, a linha do Equador divide a Terra em duas partes iguais, que são chamados aí de hemisfério norte e sul. Rosa dos ventos. A rosa dos ventos é uma forma bem tradicional e antiga de se orientar no planeta Terra, certo? A partir da rosa dos ventos, nós podemos localizar qualquer ponto aí no planeta Terra, certo? Vamos lá e ver aí algumas características e pontos importantes que fazem parte aí da rosa dos ventos. Você já sabe que a Terra tem dois polos geográficos, o norte e o sul. A partir desses dois polos, estabeleceram-se a direção norte e a direção sul. Partindo aí desses dois pontos de direção e do movimento de rotação da Terra, podemos encontrar outras direções, quando tomamos aí como base, como ponto de referência, o Sol, e olharmos aí em direção ao Polo Norte. Deixamos atrás, se olharmos para o Polo Norte, deixamos atrás aí o Polo Sul. À nossa direita está aí o lado leste, ou oeste ou nascente, que é onde nasce o Sol todas as manhãs. À nossa esquerda está aí o lado oeste, ou poente ou ocidente, que é onde aí o Sol se põe todas as tardes. Vamos ver aí as principais formas de orientação usando como base aí a rosa dos ventos. Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos aí uma estrela. Essa estrela aí é chamada de rosa dos ventos. E nós temos também aí a meninazinha apontando para o nascer do sol, que é o leste, para o lado direito o leste e para o lado esquerdo, certo? O oeste, que é onde o sol se põe todas as tardes, ok? Então, na imagem da estrela, nós temos 8 pontas, certo? Norte, sul, leste e oeste, que são os pontos cardeais, e nós temos também aí os pontos colaterais, que é noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste, certo? Além dessas 8 pontas que está representada aí na rosa dos ventos, nós temos outras direções na rosa dos ventos, ok? Vamos aí ver bem direitinho aí como acontece aí a formação dos pontos colaterais. Tendo como base aí os 4 pontos cardeais, podemos traçar outras direções intermediárias, como eu já falei para vocês. Norte, que fica aí entre o nordeste, que fica entre o norte e o leste. Nós temos o noroeste, que é entre o norte e o oeste. Nós temos aí também o sudoeste, que fica entre o sul e o oeste. E nós temos o sudeste, que fica aí entre o sul e o leste. São esses quatro aí os pontos colaterais. Além dos colaterais, nós temos também os subcolaterais, que está descrito aí na apostila de vocês, tá certo? Podemos ainda traçar outros pontos de orientação, como eu já falei para vocês, entre esses 8 que já estabelecemos, que são os pontos colaterais, são os pontos cardeais e também os subcolaterais que está lá na apostila, ok? A figura aí onde aparece todos esses pontos de orientação, os cardeais, colaterais e subcolaterais, é chamada aí de rosa dos ventos, como eu coloquei na imagem para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido aí identificar direitinho a questão dos pontos cardeais, dos pontos colaterais, a questão aí da posição do nosso planeta com relação ao Sol, que é a nossa estrela maior, que vocês tenham conseguido entender direitinho a questão dos satélites naturais, satélites artificiais, certo? Na próxima aula aí, a gente dá continuidade a esse tema. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho aí, certo? E aí, até a próxima aula, façam a atividade aí que vai ser na apostila, ok?